Oi, eu me chamo Vitória Leda, sou nutricionista e tenho diabetes tipo 1. E no vídeo de hoje você vai entender melhor sobre a alimentação no diabetes. Eu sei que a alimentação no diabetes leva várias dúvidas. Pessoas que têm diabetes precisam comer menos? Existem frutas que não se pode comer quando se tem diabetes? Não se pode comer carboidratos? São algumas das dúvidas que eu sei que pega bastante as pessoas. Então nesse vídeo você vai entender direitinho sobre esses pontos. Dúvida em relação aos carboidratos, já que os carboidratos, quando a gente ingere, vai virar glicose na nossa corrente sanguínea. Não é apenas o açúcar mesmo. E o que tem carboidrato? Basicamente tudo, principalmente massas, como macarrão, arroz, pão, batata, macaxeira, bolachas. E já que o carboidrato vira glicose, vai aumentar ali a nossa glicemia no sangue, quer dizer que a gente não pode comer carboidrato? Vamos lá, os carboidratos são super importantes para a gente, para o funcionamento do nosso corpo, de todo mundo. Como eu falei, carboidratos têm diversas funções no nosso organismo e a principal função dele é que ele vai gerar energia para o nosso corpo. Ele é a nossa principal fonte de energia. Lembra que no vídeo sobre diabetes tipo 1, se você não viu ainda, confere aqui no card, eu falei que a gente consome os alimentos, eles viram glicose no nosso sangue e a insulina vai captar essa glicose no nosso sangue para levar para as nossas células e gerar energia para o nosso corpo, para que o nosso corpo trabalhe e funcione corretamente. Vocês estão ligados? E o que acontece quando a gente passa a não consumir carboidratos? O nosso corpo vai procurar outros meios de gerar essa energia. Afinal, ele precisa de energia para funcionar. Então, o nosso corpo vai procurar outros meios para gerar essa energia. Só que esses meios não são os meios adequados. É tipo o segundo plano do corpo. Então, cortar completamente os carboidratos da nossa alimentação sem um acompanhamento com o nutricionista é muito arriscado. Muito arriscado. Tá bom, e o que a gente faz? Assim como todo mundo, toda a população, até mesmo quem não tem diabetes, o consumo de carboidrato tem que ser adequado. A diferença é que a gente que tem essa doencinha tem que se policiar melhor sobre essas quantidades. Porque as outras pessoas, quando elas acabam consumindo mais carboidratos, por elas não terem diabetes, o corpo está produzindo insulina ali normalmente, vai demorar um pouco mais para os danos chegar na saúde. Já a gente que tem diabetes acaba tendo esse incentivo maior, porque a partir do momento que a gente passa a consumir mais carboidratos do que o nosso corpo realmente precisa, claro, a nossa glicose vai subir. Então, o consumo de carboidratos tem que ser equilibrado, a quantidade certa para você. Não consumir nem a mais, nem a menos. E quem pode dizer qual é a quantidade certa para você de carboidrato? Quem pode montar ali esse plano alimentar direitinho com a quantidade adequada para reduzir essas chances de hiperglicemia, que é o aumento da glicemia, ou de hipoglicemia, que é a glicemia baixa? As nutricionistas. A gente é o único profissional que pode prescrever um plano alimentar. E a gente vai conseguir colocar ali a quantidade adequada de carboidrato para você, para que reduza esses níveis de glicemia. E a diferença de quem tem diabetes para quem não tem é que, junto com a alimentação equilibrada, com a quantidade certa de carboidrato, a gente tem que associar o tratamento medicamentoso, que ou é a insulina ou os hipoglicemiantes. Carboidratos são fundamentais para a nossa saúde, então
Não corte carboidratos da sua alimentação sem acompanhamento nutricional, por conta, porque isso pode te trazer diversos problemas. E o que é que acontece? Os carboidratos existem dois tipos: carboidratos simples e carboidratos complexos. Qual é o tipo de carboidrato que a gente deve priorizar na nossa alimentação? Os carboidratos complexos, porque esses carboidratos complexos, a digestão dele não é feita de forma rápida, ela é uma digestão equilibrada, lentamente, o que evita que a nossa glicose suba de uma vez, né? Ela vai subir gradualmente e aí, associado ao tratamento medicamentoso, não acontece as hiperglicemias. E devemos evitar os carboidratos simples. Por quê? Os carboidratos simples, eles são digeridos rapidamente no nosso organismo. A gente come em questão de minutos, ele já vai ter ali feito digestão. Isso faz com que a nossa glicose suba de uma vez, podendo levar a hiperglicemias, e faz com que a nossa saciedade seja baixa, diferente dos carboidratos complexos, porque como a digestão dos carboidratos complexos é feita de forma mais lenta, a gente se mantém saciado por mais tempo, evitando essa vontade de estar comendo direto. Já quando a gente come mais dos carboidratos simples, a digestão é feita de forma rápida, a nossa glicemia vai subir e a gente vai ficar com fome mais rápido. Então, os carboidratos simples devem ser evitados. E quais são os alimentos que são carboidratos simples? Açúcares, doces, balas, aquelas bolachas que são recheadas de açúcar, e o primeiro ingrediente é açúcar, por exemplo. Os alimentos ultraprocessados também acabam tendo mais fontes de carboidratos simples do que de carboidratos complexos, o que muito provavelmente vai levar ao aumento da glicemia. Então, esses carboidratos simples devemos evitar. E os carboidratos complexos, quais são? Carboidratos complexos são, por exemplo, do pão integral, que tem outras fontes, que tem fibras, que tem outros nutrientes, da batata, da macaxeira, do arroz, feijão, lentilha. Esses alimentos são fontes de carboidratos complexos. Mas, é claro, não é por ser carboidrato complexo que você vai poder consumir à vontade. Não, é como eu falei, tem que ser na quantidade adequada para você, para o seu organismo. A quantidade adequada para você é a mesma quantidade adequada para mim? Não. A quantidade adequada para cada pessoa vai variar, porque isso depende do seu organismo, depende do seu metabolismo. A gente tem que ficar atento a essas quantidades para que não ocorra consumo em excesso, mesmo que seja carboidratos complexos. E as frutas? Eu ouvi falar que existem frutas que a gente não pode comer. Isso é verdade? As frutas, elas apresentam diversos outros nutrientes, certo? Mesmo que elas tenham carboidrato, não vai ser apenas o carboidrato que ela vai ter. As frutas também vão apresentar diversas vitaminas, diversos minerais, nutrientes que são essenciais para a nossa saúde. Apresentam fibras, que também ajuda a evitar esses picos de glicemia, já que ela ajuda a fazer a digestão de forma adequada, de forma mais lenta. Isso evita com que a nossa glicose suba de uma vez. Então, as frutas não vão te fazer mal, mas é como eu falei, a gente tem que estar atento às quantidades. Por quê? Não é porque elas são fontes de diversas vitaminas, minerais, não é porque são fontes de carboidratos mais complexos que a gente pode consumir sem eira nem beira, comendo ali uma grande quantidade por vez. Porque tudo em excesso, a nossa glicemia vai subir. Tem que ser na quantidade adequada. Mas dizer que existem frutas que diabéticos não podem consumir é um verdadeiro mito. Porque na maioria das vezes o que é que acontece? A pessoa acaba com medo de comer determinada fruta e acaba optando, por exemplo, por comer uma bolacha água e sal. Bolacha água e sal também é
fonte de carboidrato. E do carboidrato simples, o carboidrato que faz com que eleve a glicose. Em poucas bolachinhas, a gente tem uma grande quantidade de carboidrato. Então, qual vocês acham que é melhor? Comer uma bolacha que em poucas bolachas tem uma grande quantidade de carboidrato ou a quantidade adequada de frutas, que são carboidratos mais complexos, uma menor quantidade de carboidratos e ainda contém mais nutrientes, ainda vai ofertar para o nosso corpo vitaminas, minerais, fibras que vão ajudar com que a nossa glicemia não suba de uma vez. Qual vocês acham que é melhor? A fruta. Gente, fruta sempre é melhor. Sempre priorizar nos nossos lanches, nas nossas refeições, frutas no lugar de industrializados. Vou dar um exemplo aqui meu mesmo. No dia eu até coloquei no Instagram para mostrar para as pessoas. Se você não me segue no Instagram, esse é meu Instagram, segue lá também. Enfim, o meu lanche de 9 horas desse dia foi a tão temida manga. Que na maioria das vezes a manga assim, é a fruta que as pessoas mais colocam como vilã. 2 horas depois eu fiz a minha glicemia, porque como vocês sabem, porque pra gente ver como que o nosso corpo está respondendo àquela refeição, o ideal é a gente fazer a glicemia 2 horas após, e a minha glicose 2 horas depois de consumir a tão temida manga é essa aqui, 112. Tá ali verdinho, normal, adequado, dentro da minha meta de glicemia. Não subiu a glicemia, não baixou a glicemia. Isso porque na quantidade certa para você, na quantidade adequada, dentro de hábitos alimentares adequados, não vai subir a glicose. O que poderia ter feito a minha glicose subir se eu tivesse comido a mais do que eu deveria. Isso sim iria fazer ela subir. Como eu falei, sempre priorizem frutas. As frutas são as suas maiores aliadas. Frutas, verduras, vegetais. Então a gente priorizando alimentos naturais, a gente incrementando as nossas refeições com verduras, vegetais, legumes, também vai ajudar. E tendo cuidado na quantidade. A gente não pode consumir em excesso, tem que ser o adequado para o seu corpo e para o seu organismo. E é como eu falei, o acompanhamento nutricional tem uma grande importância. É tão importante quanto o acompanhamento com o médico. Tem que ser o conjunto, o acompanhamento com o médico e o acompanhamento com o nutricionista. Porque se você está ali focando apenas na sua medicação, você está sempre ali tomando os remédios, mas você não se alimenta de forma adequada, sua glicemia vai continuar subindo, porque a alimentação não está adequada para você. E aí, isso passa a fazer com que tenha que aumentar as doses da medicação, as doses da insulina, e cada vez mais vai ter que estar tomando mais medicamento, mas quando a alimentação não está adequada, a glicemia vai continuar subindo, e essas doses vão continuar tendo que ser aumentadas. E aí o equilíbrio da glicemia, a glicemia ali adequada na nossa meta, vai ser bem difícil de alcançar, se é só com tratamento medicamentoso e não junto com a alimentação também. Então tem que ser a alimentação adequada para você, para o seu organismo, junto com o tratamento medicamentoso. É isso que vai te trazer uma maior qualidade de vida. É isso que vai diminuir as suas chances de desenvolver complicações, que a gente sabe que diabetes traz bastante complicações. Então, associar uma alimentação adequada com a medicação para que a gente tenha esse melhor controle glicêmico vai fazer com que reduza bastante as chances de desenvolver essas complicações que são diversas. E melhora, claro, automaticamente a nossa qualidade de vida. Se ficou alguma dúvida sobre a alimentação no diabetes, é claro que aqui dei dicas mais gerais, mas que são super importantes. Mas se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo ou pode me perguntar lá no meu Instagram. E se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau!